Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos responder a 3 dúvidas que chegaram aqui no canal sobre o vídeo anterior que falava sobre planejamento sucessório, a importância desse planejamento aí para você e sua família. A primeira dúvida que chegou aqui no canal é da Patrícia Vieira. Ela diz o seguinte: Mateus, o que é essa tal legítima? Do que se trata essa parte legítima? Patrícia, realmente isso é um termo, é um jargão jurídico. Para entender esse termo, parte legítima ou herança legítima, nós temos que entender o seguinte: o que é herdeiro necessário? Herdeiro necessário são os herdeiros em que você é obrigado a destinar essa parte legítima. Mas quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários que são considerados pela legislação são os pais, os filhos e o cônjuge, aqui incluindo o eventual companheiro, se a relação for união estável. Se você tiver aí herdeiros necessários, ou seja, se você tiver algum pai ou mãe vivo, se você tiver filho, ou se você tiver cônjuge ou algum companheiro, você então tem na sua ordem de sucessão, ou seja, caso você faleça, um herdeiro necessário. Tendo então o chamado herdeiro necessário, a legislação determina que você reserve 50% dos seus bens, então chamada parte legítima, para esses herdeiros necessários. Então a parte legítima é essa parte que é destinada legitimamente ou uma parte que é reservada obrigatoriamente para esses herdeiros chamados necessários. Se você não tiver herdeiro necessário, você pode pegar e dispor 100% do seu patrimônio em vida ou pós-morte através de um testamento. Se você tiver o herdeiro necessário, você só pode fazer isso com 50% do seu patrimônio, porque os outros 50% devem ser reservados como uma parte legítima da herança para esses herdeiros necessários. Então isso é que significa parte legítima, ou legítima como a gente fala no jargão jurídico. A segunda dúvida é do Geraldo Viana. Mateus, meu pai fez um seguro de vida para mim. Estou seguro? Ô Geraldo, depende. Como eu disse no vídeo anterior, são 8 ferramentas no mínimo, né, que eu descrevi e conceituei, dispostas pela legislação para você fazer um planejamento, você e seu pai, planejamento sucessório. Vai depender do seu pai, de quantos filhos, regime de casamento, quantidade de patrimônio, tudo isso eu abordei no nosso vídeo. O seguro de vida especificamente que você mencionou é uma das ferramentas. E o seguro de vida gera o quê? Um benefício, claro, sucessório, porque pressupõe o falecimento, o evento jurídico morte de alguém, mas é um benefício que vai então para o seu beneficiário, que normalmente é o herdeiro. Mas ele não mexe, né, não planeja, não estrutura os bens atuais, que eventualmente são do seu pai, de sua mãe ou dos seus avós. Então, o seguro é um benefício para favorecer e ajudar na sucessão. Esse dinheiro do seguro pode ser utilizado, né, vai ser utilizado para pagar as despesas da sucessão. Então, por isso é muito importante, e até desenrolar o inventário, a partilha, esse dinheiro pode ser utilizado pelo próprio herdeiro para se sustentar. Então, o seguro de vida é muito importante, além do que não entra no inventário, assim como a previdência privada, o seguro de vida é um benefício e por isso ele vai direto para o beneficiário sem necessidade de arrolar esse bem no inventário, pagar o imposto e partilhar. Então ele é liberado direto, ou como dizem aqui, na veia para você, mas ele é só um dos instrumentos. É importante que você e sua família sentem, conversem e analisem os demais instrumentos de planejamento sucessório para ver se algum deles se adequa aí à sua necessidade. Última pergunta aqui é do Ricardo Almeida, até uma pergunta muito boa. Ele fala: Mateus, quais são os principais erros e fraudes que acontecem no planejamento sucessório? Olha, Ricardo, eu gostaria aqui de abordar basicamente 3 erros que eu vejo de maneira corriqueira na minha vida profissional.
É muito comum, primeiro, as pessoas chegarem no escritório ou perguntarem aqui no canal se o planejamento sucessório pode ser utilizado para blindagem patrimonial. Não, o planejamento sucessório não é a ferramenta adequada para blindagem patrimonial. Não é para fugir de credor, para fugir de imposto, para fugir de débito trabalhista. A transferência, essa estruturação da sucessão não deve ser utilizada de maneira alguma como uma blindagem patrimonial ou uma forma de se furtar as obrigações legais. Ele não se presta e lá na frente vai ser configurada eventualmente uma fraude e vai ser desestruturado, desconfigurado todo o planejamento que foi feito com esse objetivo que se torna então ilícito. Segunda grande fraude que eu vejo: o planejamento sucessório muitas das vezes é utilizado pelo patriarca como uma forma em vida de beneficiar ou privilegiar alguém, algum filho. Às vezes a pessoa tem um filho de um casamento, depois tem filho de outro casamento, às vezes a pessoa tem filho dentro do casamento, às vezes a pessoa tem filho ao mesmo tempo fora do casamento. Enfim, a nossa vida em sociedade é dinâmica e diversa, né? Você tem algumas situações em que pode gerar uma preferência de um pai ou de uma mãe por algum filho ou algum outro sucessor. E aí ela utiliza esse mecanismo do planejamento sucessório, que tem as regras a serem observadas na legislação, como uma maneira de burlar a igualdade entre os filhos, determinando que isso seja feito em vida. E, consequentemente, isso é ilegal e esse privilégio, esse tratamento diferenciado, ele deve ser evitado e não é correto se utilizar o planejamento sucessório como uma maneira de querer burlar o que diz a legislação. Agora, você pode utilizar as ferramentas e as alternativas previstas na legislação, até mesmo para que um filho ou outro receba mais, mas nunca para burlar e para beneficiar ou para ocultar patrimônio, porque você partilha em vida e oculta o patrimônio de alguém que vai ficar sabendo somente depois da morte lá no inventário. E a terceira e última fraude, também nesse sentido, Ricardo, é utilizado muito o planejamento para fraudar a partilha futura de uma separação, de um divórcio. Né? A gente vê que isso pode ser utilizado como pretexto para se transferir ou fazer doações em vidas em favor de alguém. E aí isso é utilizado para quê? Para que a pessoa que já está em vias de divorciar lá na frente não tenha que partilhar em vida o bem em razão da separação. Então isso é o que eu gostaria de compartilhar e para que vocês fiquem por dentro e possam evitar. Tá certo, Ricardo? Obrigado, Patrícia, Geraldo, Ricardo. Foram muito boas as suas perguntas. E se você tiver ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer de responder. Ou nos mande por e-mail para que a gente possa fazer um vídeo específico. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado.